Vamos lá, a notícia é ruim. A gente abre aqui o sábado falando... Aliás, abre aqui, não, fecha o sábado, né? Falando sobre uma possível lesão do Nino. A gente vai abordar um pouquinho mais dentro do vídeo, mas Nino saiu do treino da seleção e possivelmente sofreu uma torção, né, um entorse no joelho. A gente vai falar mais aqui. Vou falar também sobre Lelê, né? Temos notícias sobre a possibilidade de renovação, como é que fica esse desenho em relação ao Lelê. E também... e também o Flamengo passando vergonha. É isso. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreva aqui no Raiz Tricolor. E vamos embora para mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor. Cara, seguinte, a gente abre falando sobre Lelê. Uma matéria do Felipe Silva lá no portal IG, já deu algumas notícias ali sobre o Fluminense, né? Diz que o Fluminense vai discutir a permanência de Lelê após a final da Libertadores. O atacante hoje está emprestado, né? Vale lembrar, o Lelê está emprestado para o Fluminense até o final do ano pelo Itaboraí Profut. Muita gente se confunde nisso. Muita gente acha que o Lelê está emprestado pelo Volta Redonda. Não, ele também estava emprestado para o Volta Redonda. Ele pertence ao Itaboraí Profut. E foi emprestado à Volta Redonda e depois foi emprestado de novo ao Fluminense. O contrato do Lelê tem uma opção de compra de cerca de 4 milhões de reais. Hoje a ideia do Fluminense não é fazer essa compra, a gente já sabe disso. Na matéria do Felipe Silva diz que a reunião entre o Fluminense, né, o staff do jogador, deve acontecer depois do jogo contra o Boca para discutir com calma o que vai ser feito. Hoje o cenário é o seguinte, tá? E aí já saímos da notícia do Felipe Silva, né? Já viemos aqui pra minha... É uma notícia barra análise, tá? É os dois ali. Hoje é óbvio que o desempenho do Lelê não agradou a ponto dele ser comprado. O Fluminense não vai efetivar uma opção de compra pelo valor que tá lá fixado, 4 milhões de reais. Isso não fez sentido. Por outro lado, também é bom se estabelecer que foi a primeira temporada do Lelê onde ele jogou num clube de futebol, de elite. Porque, assim, mesmo no Volta Redonda, né, a exigência que uma Série C, uma Copa Rio e um estadual ali te oferecem são muito baixas, perto de você ter o Campeonato Carioca, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileirão no Fluminense. Uma pressão muito grande. Então, assim... talvez valha, né? Tipo, o Lelê não é... É aquilo que eu sempre falo, né? O que eu mais quero longe do Fluminense é o jogador sem vontade, é o jogador que tá de sacanagem. Isso o Lelê, obviamente, não tá. E depois eu quero o jogador ruim. O Lelê ainda não conseguiu me provar de que ele é ruim. Ele tá mal, mas ele não me provou ainda, falou, Gabriel, eu sou ruim. Então, nesse caso... eu acho que o ideal para todo mundo também é olhar o outro lado. O Fluminense tem um jogador na sua mão que tem 25 anos, né? A Lelê fez 26. O Lelê fez 26, até teve uma discussão. Pô, o Fluminense não desejou feliz aniversário pro Lelê e tal. Pelo que eu sei, foi um pedido do próprio Lelê. Porque na rede social isso só causaria um hate pra cima dele. Então, ele preferiu, cara, não tem necessidade de desejar o parabéns ali só pra ele apanhar. Então, assim, a gente tá falando de um jogador de 26 anos que já teve um certo destaque. Nos últimos 6 meses não, mas no ano anterior teve. E que o Profut vai ter muita dificuldade de negociar esse jogador, porque ele tá em baixa. Ele tá em baixa. Então, assim, vai ter muita dificuldade pro Profut de ganhar algum dinheiro com o Lelê. E pro lado do Fluminense, o salário do Lelê, obviamente, é ínfimo, dado a quantidade ali de valores que o Fluminense lida. Talvez valesse o Fluminense refazer o empréstimo, abaixar um pouco essa opção de compra, enfim, tentar renegociar essa parte e ficar por mais um tempo. Qual que seria o problema disso? A gente acabou de gravar um vídeo hoje aqui falando sobre a galera do Sub-20, que tá vindo com muita qualidade e disposição. E dentro dessa galera, a gente tem, por exemplo, o Cauã Elias, né? Que é um cara que, pro ano que vem, talvez já esteja aí disponível para poder jogar nessa parte do campo. Tem o João Neto também para poder subir. O Elias é mais novo, né? Então talvez possa frear. Mas assim, hoje acho que o custo do Lelê é muito baixo. Talvez valha a pena segurar, né, o jogador ali por mais um tempinho para poder
ver se rola alguma coisa. Porque do lado de lá, o Profut também não está muito na condição de fazer muitas exigências, já que é um clube que qualquer R$1 milhão já faz uma diferença gigantesca, né? Daqui de perto de Itaboraí, a gente sabe a condição do clube. E o Lelê não está justificando nenhum milhão nesse momento. Então, o comando está na mão do Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer, né? Cara, a gente continua falando aqui agora sobre gente que tá mal. E a gente vai falar do Flamengo aqui. É engraçado, cara, que quando eu publico um vídeo, aí passa um tempinho e atualizam a notícia. O Eric Faria e o Rafael Zarco, dois repórteres do GE. Globo, soltaram a informação de que depois... que eu vou botar a matéria na tela pra gente ler, que fica um pouco mais fácil e um pouco mais cômico. Vamos rir do Flamengo. Landim bate o pé para o Flamengo jogar contra o Bragantino no Maracanã. Não abro mão. Conmebol não quer ceder o estádio às vésperas da final da Libertadores, mas o presidente do Flamengo não quer prejuízo técnico contra o rival direto na parte de cima da tabela. Explicando rapidamente tudo que está acontecendo, é o seguinte. A Conmebol reservou o estádio, pelo que diz até na matéria. Teve um acordo mais com o governo do Rio do que com o Flamengo e com o Fluminense para poder o Maracanã ser o palco da final da Libertadores. O Flamengo não chegou na final da Libertadores e está passando um recibo tremendo, querendo mandar o jogo contra o Red Bull Bragantino, a verdade assim, o Flamengo está querendo atenção. O Rodolfo Landim precisa se justificar para a torcida pelo péssimo ano que tá fazendo, e tá querendo chamar a atenção porque tá acostumado a esse holofote da final ser dele. Verdade é essa, pô, a gente aqui trabalha com a realidade. É isso. Tá acostumado com o holofote da final, a notícia da final, ser do Flamengo, e não do Fluminense. Porque, de fato, das últimas 4 finais de Libertadores, o Flamengo tava lá em 3, né? Não é isso? Só não foi pra 2020, na final de 2020. Então, eles estão acostumados com isso. É o rico que perdeu o dinheiro, né? Não tô sendo literal aqui, e agora ninguém é mais amigo dele. E aí ele não tá sabendo como gerir essa parte. É bizarro, pô, porque aí eu não abro mão de jogar contra o Bragantino no Maracanã. Afirmou que não fez consulta à Conmebol, então a Conmebol não disse que não ia ter jogo. Não falei com o Alejandro Domingos nem com o Frederico Nantes. Eles falaram diretamente com o governador Cláudio Castro, afirmou o Landim. Tenho a garantia de todos os envolvidos no operacional do estádio que realizaram o jogo contra o Red Bull Bragantino não vai atrapalhar em nada a final do dia 4. Enfim, o Flamengo tá batendo o pé e quer, que depois diz, recebi a mensagem do Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Ele disse que queria conversar comigo, eu recebi em casa, num café da manhã, disse que não poderia fazer o jogo contra o Bragantino antes, pois assim eles iriam jogar 3 vezes consecutivas fora de casa. Jogaria contra o Flamengo, Atlético e Santos. E eu já tinha aceitado, mesmo com a condição de que a gente, Flamengo, estava ainda trocando de técnico. Mas então, quem não pode jogar 3 vezes fora de casa sou eu, porque tenho Bragantino e Grêmio fora, Bragantino, Grêmio fora e Santos, e já aceitei jogar em Brasília. Ou seja, o presidente do Flamengo está justificando a questão dele, né? Tá justificando a questão dele e tentando chamar a atenção. Essa é a verdade. E aqui no final, né, o consórcio Maracanã, que é do Flamengo e Fluminense, não se manifestou. E nos bastidores o Fluminense confia que o parceiro no estádio vai abrir mão da partida contra o Bragantino, até pelo exemplo particular do time que jogou em Volta Redonda antes da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ou seja, lembrando, o Fluminense foi jogar contra o Fortaleza, se eu não estou enganado, para poder o gramado ficar mais recuperado contra o Flamengo. Bem, enfim, Conmebol também não se manifestou, mas a informação é de que a Confederação Sul-Americana conta em fazer todas as intervenções do estádio a partir do dia 23, ou seja, Flamengo e Red Bull Bragantino fora do Maracanã. Enfim, os caras estão querendo mídia, estão aí... Não é nem querer mídia, né? É querer chamar atenção. Ser protagonista de um filme que não foi feito pra eles. Vamos lá. E o pior, o personagem do filme que a gente mais ironiza e acha graça é aquele cara que acha que é o protagonista do filme, né? Cara, falando em protagonista do filme... Vamos lá, né? Notícia do Bruno Cassucci no GE. Globo, que tá cobrindo a seleção lá direto de Montevidéu, é de que Nino sofreu uma entorse no joelho e deixou o treino da seleção brasileira mais cedo. O zagueiro do Fluminense sentiu um problema na perna esquerda durante a atividade em Montevidéu. E assim, vamos dar uma lida na matéria,
Enfim, aqui ó, o treino da seleção brasileira, deste sábado em Montevidéu, contou com uma notícia preocupante do Fluminense. O zagueiro Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo e precisou deixar a atividade antes dos demais companheiros. Ele será reavaliado para saber a gravidade do problema. Nino sofreu uma entorse na primeira parte da atividade, quando a imprensa não tinha acesso. Quando os jornalistas entraram no estádio do Campeón de Siglo, do Peñarol, o zagueiro já não estava em campo. A seleção se prepara, a lesão de Nino acontece um mês antes da final da Libertadores. É isso daqui, enfim, aí acabou a parte aqui sobre Nino. Cara, vamos lá. Primeira coisa, né? Ainda partindo do ponto de informação. A gente ainda não tem nada e muito provavelmente vai ser muito difícil conseguir informação rápido. Por quê? Porque a delegação está em Montevidéu, é a delegação da seleção brasileira, então é uma dificuldade maior de conseguir informação. E, normalmente, em torção de joelho, você tem que fazer exame depois. Tem várias formas de... Quer dizer, você torce o joelho e tem várias lesões que podem seguir a partir de uma torção no joelho. Entendeu? Então, depende de um exame. Esse exame pode acontecer no domingo. Muito provavelmente, o Nino não... Se for algo muito extremamente leve, ele já não iria jogar na terça-feira, porque o Nino é reserva, né? Tem poucas chances. O André até tem mais chances de jogar, que o Casemiro também sentiu alguma coisa. Então, assim, tem esse primeiro fator. O segundo fator é o seguinte, eu fui buscar se o Nino já tinha algum problema nesse joelho, alguma coisa desse tipo. A única coisa que ele teve foi a mesma coisa, o entorse no joelho esquerdo durante um treino no dia 10 de julho de 2020. Foi a única coisa que teve, uma torção no joelho. E pouco depois, no dia que ele ficou de fora daquele... o jogo de ida da final do Carioca de 2020, aquele que o Egídio falha, a gente tá melhor no jogo, tá 1 a 1, a gente tá melhor, a gente toma o segundo gol e tal. Mas pro jogo de volta, para aquele jogo de volta, que é, enfim, que a gente perde o Carioca, tem até um tweet do Daniel Kaiser aqui, o Nino já tava normal. Já tava fazendo trabalho ali, padrãozinho, no gramado, enfim, sem se movimentando, não tendo problema. Ou seja, isso divulgaram que foi dia 10, né? 5 dias depois. Então isso pode ser algo problemático, como pode ser algo que não é tão problemático. Sobre as discussões morais, né? Entrou um monte de gente que começou a... Duas coisas precisam ser faladas de antemão e, assim, nenhum debate que deixe de falar essas duas coisas tá sendo um debate justo, contudo relacionado. Sendo justo com todas as partes. E quais são essas coisas? É o seguinte. Primeiro ponto. Muita gente falando, o Nino foi convocado pelo Diniz. O Nino seria convocado, como foi pelo Ramon Menezes, qualquer treinador da seleção. Acho que o fato do Ramon ter convocado, apesar dele ter lesionado e não ter ido, né? Já demonstra isso. Segundo, o Nino poderia ter se lesionado em qualquer treino do Fluminense. Foi num treino normal, ele não estava jogando, poderia ter se lesionado. Mas o Fluminense é de folga hoje. Mas treinou ontem, é uma lesão que acontece. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto é que o Nino se lesionou na seleção. Isso é um fato. Convocado pelo treinador que pode perdê-lo na final da Libertadores. Isso também é um fato. Então, assim, essas duas coisas elas precisam ser colocadas em qualquer discussão. Não dá pra poder, não sei o que. Não, é fato, as duas coisas são fato. Então, assim, não adianta ficar batendo no Diniz. O Diniz, aí olha só. Não, você pode bater da seleção. Fala, o jogador foi pra seleção e aí agora a CBF vai pagar o salário do cara, vai fazer o Pix da Libertadores pra gente. Isso você pode até reclamar. Agora, dizer que o cara tá na seleção e por isso aí é maluquice. Enfim, torcer, amanhã a gente deve ter informação, né, sobre o Nino. Como eu falei, assim, no geral, uma torção de tornozelo seria um problema pra final da Libertadores, que ainda falta aí cerca de 3 semanas. Seria um problema se, a gente estivesse falando de ligamento. Ou até se fosse o caso do Alexander, aquele caso do cara que cai, você fala bem assim, meu Deus, deve ter rompido o ligamento e no caso não rompeu, foi colateral medial, se não me engano, né? O do Alexander. A do Nino, a gente espera que seja só uma torção simples e que em 4, 5 dias ele já esteja de volta, vai perder o jogo contra o Corinthians, mas vai estar de volta. Se não, vamos de Marlon e Felipe Melo na final da Libertadores. Tamo junto, até a próxima. Valeu.